Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Escola de Direito Criminal. Eu sou o professor Flávio Milhomem e te dou as boas-vindas ao estudo da jurisprudência criminal aqui na Escola de Direito Criminal. Vamos analisar os principais julgados dos tribunais superiores em matéria criminal, tanto do direito penal quanto do processo penal, direito penal militar, processo penal militar, se porventura forem objeto de julgados. Hoje a gente vai falar sobre o informativo número 818 do STJ, que traz dois julgados importantes a respeito de processo penal e que eu tenho absoluta certeza serão muito importantes para que você possa utilizar, seja na sua profissão, seja na sua prova. Então, vamos ao que interessa. Joga aí na tela. Bom, nós vamos começar agora, então, a análise do informativo 818 do STJ, trazendo o primeiro tema de processo penal que diz respeito à busca pessoal. A busca pessoal, você sabe, é medida cautelar que encontra previsão no artigo 244 do Código de Processo Penal e que tem sido reiteradamente objeto de discussão no STJ, principalmente na sexta turma, a partir da adoção pelo ministro Rogério Schietti, pelo ministro Sebastião Reis Júnior, de posicionamento que visa a proteção e garantia do direito fundamental do cidadão, apresentando uma posição garantista na interpretação dos julgados e da aplicação da lei. Inicialmente com o STJ, porém, posteriormente também objeto de análise no Supremo Tribunal Federal, promovendo-se uma harmonização no que diz respeito a este entendimento. Mas hoje nós vamos ver que o STJ e, mais especificamente, a terceira seção daquela corte que é responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal e, especificamente, entre as turmas criminais, entre a quinta e a sexta, trouxeram um esclarecimento ou uma interpretação a respeito da possibilidade de realização da busca pessoal quando o suspeito empreende fuga, sai correndo, quando vê uma viatura da polícia, normalmente uma viatura da polícia militar. Vamos ver o que foi decidido pela terceira seção do Superior Tribunal de Justiça. Joga aí. Fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita a autorizar busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, ou seja, a especial exame, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. Assim decidiu o ministro Rogério Schietti em julgamento de habeas corpus, o habeas corpus número 877943 do Mato Grosso do Sul, em sessão, na terceira sessão do STJ. Olha só. O ministro Schietti não é novidadeiro ao tratar desse tema, e eu falo especificamente da informação trazida pelos policiais ao processo. Recentemente, ele deu a declaração em decisão monocrática de que não existe prova tarifada no processo penal no que toca a se configurar uma maior legitimidade ao depoimento do policial que aos demais elementos probatórios constantes do processo penal. Basicamente, a prova tarifária, você sabe, é uma reminiscência, um resquício do sistema inquisitivo, onde você conferia determinados valores a determinados meios de prova. Então, a confissão seria a prova nota 10 e a testemunha seria a prova, vamos dizer, prova 4, prova 5. E nesse contexto, nós verificamos que, mesmo hoje, no nosso processo penal, que é um processo penal eminentemente acusatório, adversarial, onde as partes devem provar aquilo que alegam, ainda subsiste, sim, algum resquício de prova tarifária, por exemplo, para se comprovar a materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios, tá? A gente certamente vai falar a respeito disso em eventual informativo, mas o fato é que, recentemente, o STJ absolveu o acusado da prática de furto qualificado pela escalada por ausência de laudo
que comprovasse, ou seja, a ausência de perícia criminal que comprovasse a realização dessa escalada. Deixava vestígios, não foi realizado o exame necessário, então absolve-se, tá bom? Então ainda existe sim um sistema de prova tarifada, porém esse sistema de prova tarifada, no nosso sistema eminentemente acusatório, não se aplica à questão do depoimento dos policiais. Como é que eu devo interpretar essa afirmação? No sentido de que, embora os policiais tenham fé pública em razão da função e do cargo por eles ocupada, esse depoimento que é trazido à presença do juiz e também das partes, ele deve ser confrontado com os demais elementos probatórios. E é essa preocupação que é demonstrada nesse julgado aqui da terceira sessão do STJ. Há que se verificar se não existem contradições internas ou externas, ou seja, contradição entre depoimentos de policiais, quando ouvidos separadamente, é claro, e diante de outros elementos probatórios juntados aos autos. Se o depoimento dos policiais contraria os demais elementos probatórios, depoimentos de testemunhas, laudos realizados sobre imagens captadas por circuito fechado de TV ou por meio de câmera de aparelho celular, obviamente, não haverá aí uma presunção de veracidade em relação ao depoimento dos policiais e, portanto, eles devem ser confrontados a fim de se verificar se há efetivamente legitimidade em relação aos demais elementos probatórios produzidos, tá? Então, preste bastante atenção. Daí porque também é uma preocupação do STJ, e aí, tanto da quinta quanto da sexta turma daquela casa, daquela corte, da Corte Cidadã, a necessidade de você implementar as chamadas câmeras corporais para o exercício da atividade policial, a fim de se trazer legitimidade a esse serviço e também se resguardar o policial de eventual acusação de abuso de autoridade ou da prática de qualquer outro delito, tá? Então fique aí com esse importante julgado da terceira sessão. A busca pessoal, ela é permitida quando o indivíduo se depara com uma guarnição da polícia e empreende fuga, identificando-se nessa fuga que é uma situação fática objetiva e não meramente subjetiva, ou seja, não se trata de mero tirocínio, sentimento policial de que o cidadão apresenta atitude suspeita porque tremeu, ou porque não olhava nos olhos, ou porque fez uma curva na rua quando verificou a guarnição policial. Não, aqui é objetivamente considerado, ele começou a correr, empreendendo fuga. No caso em concreto, objeto da análise desse habeas corpus, foi um cidadão que, diante da presença da guarnição, ele empreendeu fuga em direção a um terreno baldio. A guarnição, então, o abordou e localizou com ele drogas em quantidade que se supõe tratar-se de droga destinada à mercancia ilícita, ao tráfico de drogas. E essa busca pessoal foi considerada válida, portanto, pela terceira sessão do STJ, firmando, então, esse precedente importante, precedente jurisprudencial de que a fuga, esse elemento objetivo, ele justifica a busca pessoal. No entanto, preste bastante atenção, o Supremo Tribunal Federal já tratou a respeito dessa questão da fuga, mas em relação à violação ou invasão de domicílio. Em relação à invasão de domicílio, o fato de alguém fugir e entrar na sua residência não justifica a entrada de policiais na residência do suspeito, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Rogério Schietti esclarece que há uma gradação de direitos fundamentais, da importância de direitos fundamentais, onde a busca pessoal se encontraria num patamar inferior ao da invasão de domicílio, justificando-se a busca pessoal diante da fuga, mas não se justificando, reitero, não se permitindo, não se legitimando a entrada não autorizada em domicílio de policiais diante da fuga de suspeito. Beleza? Então, tá aí esse importante precedente, esse importante julgado para você. Vamos ao próximo? Joga aí na tela.
Muito bem, vamos agora falar sobre as nulidades no processo penal. E eu me refiro ao julgamento do agravo regimental no habeas corpus número 832679 da Bahia, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado pela 5ª turma por unanimidade. E a decisão e a tese firmada neste precedente é a seguinte: a realização do julgamento de forma virtual, mesmo com a oposição expressa da parte, não é por si só causa de nulidade ou de cerceamento de defesa. Olha, o STJ afirmou o entendimento de que não é um direito da parte a exigência da realização de audiência presencial, de sessão de julgamento presencial. Não é um direito a exigência da realização de sessão de julgamento ou de audiência presencial, tá bom? Essa é a decisão ou são precedentes do Superior Tribunal de Justiça. E, portanto, diante do pedido de realização de sessão de julgamento presencial ou de audiência de instrução e julgamento presencial e o seu não atendimento pelo juiz da causa, realizando a sessão de forma virtual, não haveria qualquer prejuízo à defesa, até mesmo porque se configurou à defesa a possibilidade de realizar a sua manifestação oral, de sustentar a tese oralmente, inclusive sustentando a nulidade da realização da audiência de forma virtual e não presencial, como pretendida pelo advogado, tá bom? Então, não é um direito da parte exigir a realização de audiência presencial, podendo esta ser realizada de forma virtual, a critério da autoridade julgadora, sem que haja qualquer nulidade para o processo. Até porque a legislação não impõe, como forma para a realização de atos processuais, a forma presencial, tá bom? É a adequação que nós fazemos hoje, desde 2020, diante do quadro de pandemia, para a maior celeridade e a entrega de prestação jurisdicional de forma rápida à população, valendo dos meios tecnológicos que se encontram à disposição de todos, tá bom? Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado da análise desses julgados de processo penal, que envolvem temas de processo penal, no informativo número 818 do Superior Tribunal de Justiça, e nós vamos continuar aqui na Escola de Direito Criminal, trazendo para você o conhecimento e explicando de forma didática e simples o entendimento que você deve levar para a sua prova ou para fundamentar a sua pretensão em juízo. É isso, um abraço do Milhomem e até a nossa próxima aula. Valeu!